Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui voltando para trazer uma mensagem, como diz aqui o louvor, por Ele nós vamos chegar lá, em nome de Jesus. Vamos convidar nossas queridas amigas e amigos para estarmos aqui juntos, fazendo essa reflexão. Que Deus abençoe cada um que estará aqui conosco nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos. Então, eu estou com esse hino, no meu coração. É por causa dele, por causa dele. Minhas queridas, eu quero começar então essa live, essa breve reflexão sobre a renovação do chamado. Então, envie aí o seu link, para aquela colega, para aquela amiga que você sente que precisa ouvir essa palavra sobre o chamado. Bom, e aí eu queria conversar aqui, trazer isso com vocês sobre se você já se sentiu frustrado alguma vez, né? Frustrado com algo, né, que você esperava e de repente não foi do jeito que você imaginou. É que nem quando nós compramos alguma coisa assim pela internet, sabe? Você já comprou alguma coisa pela internet e você viu ali, quando você escolheu, algo muito bonito, algo maravilhoso, e quando chegou não era aquilo tudo que você estava pensando, né? Que dava uma qualidade inferior do que aquilo que você estava esperando. E aí, às vezes, isso nos traz um sentimento de decepção, né? Muitas vezes de desânimo com aquilo que nós gastamos, investimos ali algum valor, né? E às vezes queremos até devolver, não é mesmo? Ou às vezes até devolvemos, mandamos de volta. Recentemente eu comprei um sapato, que é para aquele anfíbio que chama, né? Para andar em águas. E quando chegou, ele chegou descosturado, ou seja, não tem serventia, vou ter que fazer uma costura para devolver. Realmente vai ficar bem complicado, né? Mas isso acontece, né, na vida. Às vezes nós criamos expectativas de umas coisas e quando vamos experimentar não é aquilo que estávamos pensando, né? Então, esses sentimentos de frustrações ou decepções, eles fazem parte, né? Eles fazem parte das nossas vidas quando criamos uma expectativa sobre algo, além daquela que a realidade oferece. Oi, Mi, tudo bem? Bem-vindo. Já fiz aqui os convites e já iniciei aqui falando, né, sobre a questão de criarmos expectativas. Estou falando aqui sobre, às vezes, quando nós compramos alguma coisa e não é bem aquilo que nós estávamos esperando, aí nós sentimos, às vezes, chateadas, às vezes decepcionadas, frustradas e, às vezes, queremos até devolver, não é? E isso causa por causa das diferenças de expectativas, né? O que seria qual que é a diferença de expectativa? Um exemplo. Vamos supor que você está apaixonado por alguém, uma mocinha, né? Uma jovem está apaixonada por um jovem, mas esse jovem ainda não tem um emprego, ainda não tem um trabalho. E aí ela vai estar na expectativa de ter uma vida de princesa, né? Uma vida ali, aquela vida romântica, aquela vida de princesa. E, no entanto, esse jovem não vai poder oferecer isso para ela se eles casarem, não é? Então, ela está criando uma expectativa que é um pouco fora da realidade. Se ela tá, o pretendente dela não tem nem emprego ainda. Pode ser que lá no futuro ele possa oferecer
essa vida de princesa que ela criou na expectativa no coração dela. No entanto, não vai ser de uma hora para outra, né? Vai requerer tempo, trabalho e bastante disposição. E vai requerer um trabalho, né? E isso requer tempo. Na nossa vida, meus queridos, nós vamos falar sobre renovação de chamado. No reino de Deus, nós precisamos também ter as expectativas corretas, né? Para que não tenhamos esses momentos de frustrações, de decepções e muitas vezes até vontade de entregar e devolver, não é aquilo que nós estamos que recebemos, mas por causa de alguns momentos de decepções nós queremos até devolver. E às vezes no reino de Deus, para obedecer, né, um chamado do mestre, essas expectativas, a minha expectativa, a sua expectativa, tem que estar alinhada com a expectativa do céu. O que é interessante aqui é que a expectativa do céu ela é sempre alta. A expectativa do céu ela é sempre as melhores, né? Em Jeremias 32, 27, diz assim: Eis que eu, Senhor, o Deus de toda a carne, caso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim, né? O Senhor fala. Então, se ele tem uma expectativa, não tem nada demasiadamente difícil para ele. E ainda fala em Números 23, 19, diz assim: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, o que a gente pode verificar é que Deus, se Ele te chamou, se Ele propôs algo para você, aqui Ele está dizendo: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Meus sentimentos, os meus pensamentos são diferentes do meu e do seu, né? Então, nós precisamos chegar a essa expectativa, nós precisamos buscar qual é a expectativa de Deus para o teu e para o meu chamado, né? E aí, as nossas expectativas, elas não têm muitas vezes esse alinhamento com o céu. Por quê? Porque nós somos terrenos, porque nós somos da terra, né? Nós somos daqui, vivemos cercados por culturas das trevas, pela cultura deste mundo, e aí nós estamos lutando, né, para tirarmos o nosso coração aqui na expectativa deste mundo. Em Tiago, capítulo 3, versículo 15, deixa eu ler aqui com vocês, ele vai falar sobre essa diferença terrena, né, entre o que dá expectativas, né, diferentes, que é para que nós venhamos ter noção. Tiago 3,15. Deixa eu ler aqui. Fala assim, ó. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, aqui Tiago mostra que tem, sim, coisas, né, que vêm do céu e que são diferentes dos sentimentos e das coisas terrenas. Então, o que causa, meus irmãos, um ponto aqui que vai causar essa divergência de expectativa é isso, né? A Bíblia fala que o Senhor ele veio de cima, né? Ele veio do céu. E Jesus fala que Deus já o conhecia desde antes da fundação do mundo. Então, ele tinha já nele, firmada nele toda essa vida de céu, de Deus, né? Ontem eu ouvi uma pregação que fala sobre o reino dos céus é obtido por esforço. E às vezes nós não queremos ter nenhum esforço. Mas além disso, de não querermos ter um esforço, nós nem tomamos posse daquilo que Deus está nos chamando, né? E já nos deu, já conquistou.
Então, muitas vezes, é isso que está faltando também. Nós tomamos posse, nós nos apossarmos. O céu é meu, as ruas de ouro, né, são minhas, a salvação é minha. E às vezes está faltando isso. Nós paramos numa expectativa que terrena, pensando só nas coisas terrenas, preocupadas com bens materiais, com a saúde física, ou coisas terrenas que vão passar, né? E aí o Senhor, Ele nos chama hoje para nós alinharmos esses pensamentos, porque daí vem as nossas frustrações, daí vem a necessidade dessa renovação. E eu trouxe para vocês, para nós meditarmos juntos aqui, sobre a vida de Pedro. Pedro é incrível aqui, depois que eu fui vendo, eu pedi muito para o Senhor falar comigo hoje sobre esse aspecto específico da renovação do chamado, né? E aí eu fiquei pensando quem que o Senhor poderia trazer na minha mente sobre essa expectativa. Então, eu comecei a estudar sobre Pedro e eu quero ler com vocês em Lucas, capítulo 5, um pouquinho da vida de Pedro. Começa aí, Lucas capítulo 5. A gente vai ver esse mesmo chamado de Pedro também em Marcos, em Mateus. Só que lá não está tão assim detalhado como está em Lucas. Então, Lucas capítulo 5, versículo 3, o chamado de Pedro acontece num momento muito interessante. Primeiro que a multidão estava apertando Jesus estava se afastando ali da praia, chegando já perto, né, ali da água. E aí Pedro tinha trabalhado a noite toda e não tinha conseguido pegar nada. E fala assim, no versículo 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, no caso ainda não tinha mudado o nome de Simão para Pedro. Bem-vindo, Rafaela, Deus te abençoe. Estamos falando sobre renovação de chamado. Entrando um dos barcos que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aí nós vamos lá para o versículo 8, que diz assim: depois que eles fizeram, então encheram o barco de maneira de tanto peixe, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se. Então ali foi um contato foi o primeiro contato com Pedro em relação ao chamado dele. Então, o Senhor vai lá adiante. Pedro tem essa experiência maravilhosa, né, de ter trabalhado a noite toda, era profissional, né, de pescaria. Ele viu que não ia dar nada, mas sobre a palavra de Jesus, ele foi lá e pescou essa grande quantidade de peixe que quase as redes iam se rasgando. E ele se prostrou diante de Deus. Ali ele reconheceu o poder e a autoridade de Jesus. E aí Jesus dá uma palavra de ordem para a vida de Pedro, diz assim: e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E aí a gente vê mais adiante depois também que ele acaba chamando mais outros discípulos. Mas veja, se fosse você no lugar de Simão, né? O Jesus, que ele já era conhecido ali como mestre, estava ensinando, te pediu o seu barco emprestado, você foi lá, de repente sem nenhuma pretensão, apenas com uma pretensão de ajudar um pregador, né, de Deus, uma pessoa de Deus. E aí, de repente, né, de repente de Deus, ele fala assim: olha, não temas, agora em diante você será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ou seja, naquela palavra Pedro já seguiu a Jesus. Ele atendeu o chamado. Ele atendeu. Agora imagina, que expectativa que estava no coração de Pedro quando o próprio Jesus chamou ele, né? Não sei.
Pedro sabe, né? Jesus e Pedro sabiam. Mas eu imagino que foi as melhores. Se Jesus já fez aquilo com aquela quantidade de peixes ali e, né, me deu ali a salvação, de uma expectativa de mudança, de até enriquecimento, porque eles pescaram muito. Então, quanta expectativa não pode ter vindo no coração de Pedro naquele momento do chamado, né? E aí começa então a segunda parte. A primeira parte é o chamado, a segunda parte então é o recebimento do ensinamento na prática com Jesus. Pedro teve esse privilégio de estar ali na prática com Jesus, sendo ensinado, viu cegos sendo curados, viu paralíticos andando, viu Jesus chamando os outros discípulos, multiplicação de pães, viu Lázaro sendo ressuscitado, né? Viu outras pessoas sendo curadas, libertas. E quando a gente anda um pouquinho mais na frente, aqui no livro de Lucas, Lucas 9, nós vamos ver ali Pedro 9:1, Pedro sendo chamado para a comissão, né? Para a comissão aqui de fazer parte dos 12 discípulos. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos chamando aí mais pessoas para a renovação desse chamado, que o Senhor continue falando contigo. Então, Jesus já chamou Pedro nessa forma maravilhosa e disse: você vai ser pescador de homens. E a expectativa que estava no coração de Pedro deve ter sido as melhores, né? De repente ele ia até sair daquela vida de pobreza e ia para uma vida de riqueza, de reino, já que o mestre estava chamando ele. E aí vem no versículo 9, diz assim: e convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder. Então a gente começa aí a ver a experiência de Pedro recebendo então virtude e poder, tendo as experiências ali com Cristo de perto, até que chega no versículo 9 aí do capítulo, no versículo 9 do capítulo, versículo 20, desculpa, do capítulo 9, e Pedro recebe aquela revelação, né? Recebe a revelação e diz assim: tu és o Cristo de Deus. Jesus está perguntando o que as pessoas estão dizendo que eu sou. E Pedro tem a revelação do alto e diz: tu és o Cristo. Então Pedro já tinha passado por todas essas experiências com Jesus, já tinha visto muitas coisas, e aí ele viu a glória de Jesus. Jesus foi transfigurado e ele viu a glória de Jesus. E ele ficou... Então, gente, nós estamos falando de alguém que viu muitos milagres, que acompanhou Jesus de perto. Teve experiência fantásticas, experiências maravilhosas. Até que chegou, então, a grande comissão. A comissão dos 70. Dos 70 discípulos, em Lucas 10:17. Voltando com alegria, eles foram, né, divididos ali, foram para várias cidades pregando. Jesus falou para eles: ó, vocês vão fazer assim, vocês vão agir dessa forma, e eu dou poder para que vocês, né, expulsem todos os demônios, curem os enfermos, preguem o reino. E eles foram a primeira vez que eles tiveram experiência solo, né? Ele e o companheiro, sem Jesus estar por perto ali. E eles voltaram muito felizes, porque mesmo Jesus não estando por perto, eles tiveram uma grande sucesso naquela missão, né? E aí no versículo 17 do capítulo 10 diz assim: voltando com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitaram e os enfermos foram curados. Só que aí Jesus vem trazendo, levando ali, queridas, ele para a expectativa de Jesus, para a expectativa do céu. O que Jesus responde? Jesus não diz: parabéns, muito bem, nossa, vocês foram demais, meus discípulos. Não, Jesus responde: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, minhas irmãs que entraram depois, nós começamos falando que muitas vezes nós estamos com o nosso chamado desanimada, frustrada e às vezes até com vontade de devolver. Por quê? Porque estamos com expectativas diferentes da expectativa dos céus.
E aí a gente vai vendo a caminhada de Pedro. Ele é chamado, ele tem muitas experiências, ele chega aqui, né, tem essa chamada de Jesus, olha, tudo bem, aconteceu isso, mas vamos voltar, porque eu sou o que sou. Eu vi Satanás sendo lançado ali do céu, ou seja, ele já estava antes da criação de tudo. Jesus já estava, e ele puxando ali os discípulos para a expectativa do céu. Até, minhas queridas, que chega uma situação adversa na vida de Pedro. Pedro, por enquanto, está aprendendo. Eu comentei aqui no início que uma jovem que tem uma expectativa de casar e já quer ter uma vida de princesa, de conforto, de tudo, mas ela não imagina que ainda o seu esposo, que ainda, por exemplo, ainda não tem um emprego, ele vai precisar trabalhar para oferecer tudo isso, e requer tempo. E que a gente pode trazer isso para a vida com Deus, né? Pedro, olha, teve muitas experiências ali com Jesus, estava o quê? Aprendendo, estava ali ganhando, né? Gastando um tempo, mas ganhando experiência com Deus. E aí veio a adversidade, que foi ali a prisão de Cristo e ali aquele julgamento. E o que acontece com Pedro? Com esse homem que foi revelado do alto, de que o Senhor falou, não foi carne e sangue que te revelou, quando ele disse, tu és Cristo de Deus. A gente vê ali em Lucas 22, 57, quando Pedro nega Jesus, né? Numa situação em que estava uma situação difícil para Jesus, né? Imagina seu amigo, seu mestre, aquele homem com quem você conviveu ali, sabendo que ele é Messias, o Cristo de Deus para a salvação ali do povo de Israel. E aí não foram nem um guarda, não foi nem um policial, isso que chama atenção, né? Não foi nem alguém do exército, algum daqueles homens que estavam questionando Jesus. Foi servos, foram empregados que questionaram Pedro. E Pedro, tão ali com medo, ele falou, não conheço. Não conheço tal homem, não faço parte disso, né? E aí a gente vê, minhas irmãs, e é interessante que no livro de Lucas ele fala, Jesus olha para Pedro no mesmo momento e o galo canta, e ali no versículo 62 diz assim, saindo Pedro para fora chorou amargamente, por causa da expectativa errada que Pedro tinha. E eu entendo Pedro, porque nós vivemos isso o tempo todo, né, minhas irmãs? Nós precisamos estar sendo chamadas para a expectativa do céu o tempo inteiro. E Pedro chora amargamente. Se ele verdadeiramente soubesse a expectativa de Deus, talvez ele falasse, agora começou o cumprimento, e criava uma outra expectativa. Mas Pedro negou a Jesus. E aí a gente vê Pedro, né, depois que Jesus ressuscita, eles ainda demoram um pouco, né? Se nós vamos ver, eles demoram um pouco ainda para cair a chave, né, para mudar a chave que Jesus ressuscitou. E aí a gente vai mais adiante, depois de Lucas, nós vamos para João, que é logo ali, né, depois de Lucas, João 21, aonde nós nos deparamos com a restauração de Pedro, que é o assunto de hoje. Nós precisamos, minhas irmãs, todas as vezes que nossa expectativa estiver diferente da expectativa do céu, nós precisamos voltar e sermos restaurados. Porque os decretos de Deus, eles não vão sair sobre você. Eles são eternos. Os decretos deles são eternos. Então, se ele já decretou algo sobre você, está decretado, como nós falamos logo no início. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se a expectativa do céu são as melhores, quem tiver com a expectativa errada, que no caso somos nós que precisamos melhorá-la. Então nós vamos aqui para João 21, quando a gente vê, olha como Deus é lindo, minhas irmãs, Deus é lindo. O que Jesus faz? Jesus vai, Pedro está decepcionado, diz assim, vou pescar. João 21, 2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael e vários outros, e ele fala assim, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E aí os outros vão
pescar junto com eles também, porque Pedro não era um líder. Aí os outros, se o Pedro vai pescar e vai voltar à vida antiga, eu vou também. E aí uma coisa, minhas irmãs, que eu ouvi ontem foi justamente isso. Se Deus já te libertou de algo, não volte mais para aquilo. Né? Não vá mais para aquela mesma situação que o Senhor te libertou e te tirou dali. E Pedro foi e voltou, né? Às vezes somos muito ingratos, nos envergonhamos, daí o Senhor volta a nos fazer entender que somos perdoados. Amém, isso mesmo, querida. É isso mesmo. A vergonha acaba e voltamos novamente. Exatamente. E quantas pessoas ficam na vergonha? Quantas pessoas vão ficar ali? Como Pedro foi e voltou para pescar, né? E aí ele foi, e o que aconteceu? O Senhor, ele ressignificou o chamado de Pedro. Ressignifique o seu chamado, meu amado, minha amada. Não desanime, né? Como diz a nossa irmã, que é a mulher que floresce, não desanime. Receba o perdão de Deus, receba o amor de Deus. Ele nos entende, ele te entende. Ele sabe que requer tempo. Muitos de nós precisamos de muito mais tempo para sermos restaurados. Porque a gente até quer, mas às vezes o nosso coração precisa de muito tempo aqui para restaurar. E aí olha que Jesus faz, ressignifica o chamado de Pedro, da mesma forma que ele chamou lá no início, ele faz aqui. Aí eles pescam a noite toda, não apanham nada. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Porque Jesus já tinha tirado eles de lá. Jesus falou que eles iam ser pescadores de homens. E eles não tinham nada para comer. Eles não pescaram nada. E disse-lhes: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E aí, de novo, sobre a palavra de Deus, sobre a palavra do Mestre, eles lançaram. E aí, minhas irmãs, vieram muitos peixes, né? Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E eles reconheceram, os olhos deles foram abertos. O Senhor ressignificando-lhe o chamado, e disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Aleluia. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado. O Senhor ressignificou. Está vendo o que você viveu ali naquele primeiro momento do teu chamado? Eu estou agora de novo fazendo com que você enxergue que é sobre a minha palavra. Que é sobre a minha palavra que você vai andar, Pedro. É sobre a minha palavra. Veja, você conseguiu agora, você tem os peixes novamente. E Pedro viveu 2 vezes as mesmas coisas. Uma para o chamado e a outra para a renovação do chamado. Aleluia. E o Senhor nos convida hoje, minhas amadas, vocês que estão entrando. O nosso convite do Mestre hoje é: traga a sua expectativa terrena para a expectativa do céu, que é boa, perfeita e agradável. Traga, ressignifique o seu chamado. Aleluia. Ressignifique. E o Senhor ressignificou inclusive o momento em que Pedro nega a Jesus. Continuando aí no capítulo 21 de João, lá no versículo 17, ele diz assim: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhes ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. E aí o Senhor pergunta 3 vezes para Pedro, para curar a primeira negativa, para curar a segunda negativa e para curar a terceira negativa. O Senhor, Ele quer ressignificar hoje chamados. Ele quer ressignificar chamados. E Ele cura. Se você ficou magoado, ficou decepcionado, ficou triste, o Senhor está dizendo: minha filha, vem para a expectativa, minha expectativa, a expectativa do céu. E aí a gente vai vendo, meus irmãos e irmãs, que aqui, depois da situação adversa, Pedro é restaurado, aleluia, e volta ao início de tudo. Não tem aquele hino que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor.
Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero, aleluia, que o Senhor venha ressignificar as nossas vidas, aleluia. Eu quero reconstruir um novo sonho, um mesmo sonho, na verdade, que o Senhor sempre teve para cada uma de nós. E aí voltou ao início, teve uma cura emocional de Pedro, para ele viver o chamado. Só que isso aí, nós vamos ver Pedro vivendo o chamado depois do livro de João, no livro de Atos, né? E aí a gente vai ver Pedro vivendo o chamado dele na sua plenitude, porque ele foi entendendo, ele entendeu qual que era o plano de Deus. E após a descida do Espírito Santo, ali em Atos 2,14, quem é o que faz a primeira pregação? E 3.000 almas agregam-se ao reino. Já um homem cheio do Espírito Santo, um homem ali determinado, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, levantou a sua voz. Agora a gente vê um homem com uma voz, com um chamado, com ressignificado. Vimos Pedro liberto da prisão por anjos. Pedro teve essa experiência, ele estava dormindo, o anjo foi lá, tirou ele de dentro da prisão. Vimos Pedro curando, né? Curando paralítico. A sombra de Pedro, nem Jesus teve essa experiência onde a sombra dele curava. Nós vamos ver ali em Atos 5,15, de sorte que eles transportavam os enfermos e para ver se pelo menos a sombra de Pedro cobrisse algum deles e eles fossem curados. Nós vamos ver um Pedro diferente agora, minhas irmãs, em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver Pedro orando e ressuscitando pessoas. Nós vamos ver Pedro abrindo o coração dele para pregar para outras nações que não fosse só de Israel. Ali Deus falando para ele: Pedro, come, porque o que eu purifiquei não torne impuro. Nós vamos ver outro Pedro. E aí, para finalizar essa reflexão da renovação do chamado, eu quero ir para a carta de Pedro, né? Obviamente, para a gente ver aí o que Pedro tem para nos ensinar. Ai, glória a Deus. Nós vamos ver aqui na primeira epístola de Pedro, olha o que ele diz. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, e ele já está falando para todas as cidades. Já saiu ali só daquele lugar, né, daquela vila. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para obediência, expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz. E aí no versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Que essa esperança, porque ele viveu isso. Ele foi gerado, né, várias vezes para uma viva esperança. Então, é isso. A renovação do chamado é isso, minha amada. Que você e eu tenhamos essa renovação da viva esperança. E na segunda carta que ele escreve, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, pelas quais, no versículo 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Olha a expectativa de Pedro alinhada agora com a expectativa do céu. Então é isso. Nós vimos toda a história de Pedro, que Deus te abençoe. Te convido amanhã para participar, né? Ou nas nossas agendas você verifica as datas, entra no grupo do WhatsApp e receba os dias que nós vamos fazer a oração de grupo fechado. Nós vamos nos derramar na presença do Senhor, buscando sempre que a nossa expectativa esteja com a expectativa alinhada com a expectativa do céu. E você que por um acaso teve alguma decepção, teve algum problema diante da tua caminhada com Cristo, do teu chamado, hoje o Senhor está dizendo que Ele vai
renovar, Ele vai ressignificar essa viva esperança que Ele colocou no seu coração. Vamos orar? Amado da minha alma, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor nos deu hoje, Pai, de uma viva esperança. Muito obrigada, Pai. Que as minhas amadas irmãs, aquelas que estão assistindo, as que vão assistir, aqueles que estão assistindo e irão assistir, que eles entendam com o exemplo de Pedro, assim como eu estou aprendendo, que requer tempo a caminhada contigo. E nesse tempo que estamos caminhando, que é mais importante, Senhor, é vivermos o caminho contigo, Pai, e não só a chegada, porque nesse caminho nós vamos sendo moldados para o molde do céu novamente, para aquele original, Pai, lá no início de Gênesis, para aquele original de Deus que estava no teu coração antes do pecado. Nós queremos aproveitar essa caminhada. Então, em nome de Jesus, renova os chamados, resignifica os chamados, Pai, neste momento, Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos tirar todas as expectativas terrenas que são diabólicas, que não são eternas, mas são passageiras, mas que possamos focar no céu, focar nas expectativas do céu. Tomamos posse, o céu é nosso, o reino do céu é nosso, foi dado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Espírito Santo é nosso, o selo de Deus é nosso. Possamos tomar posse e viver a plenitude, Pai, do teu chamado. Muito obrigada por este momento, é no nome de Jesus que eu oro e desde já te agradeço. Vamos continuar aqui, meus amados irmãos, que essa palavra fale ao seu coração e fortaleça a sua fé. Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigada a todos que participaram, Rosânia, Mulher que Floresce, que Deus te abençoe, várias outras irmãs que passaram aqui. E acompanhe nas nossas redes sociais, que vamos estar com as nossas agendas, tá bom? E participe conosco aí nas orações. Vai ser uma bênção. Beijo, amadas. Que Deus te abençoe. Aleluia. Glória a Deus.